Como é que vocês estão essa semana? Hoje nós iniciamos o mês de junho, né? E mais um mês juntos. E continuamos na torcida para nos reencontrarmos logo no colégio, né? Então, enquanto isso, hoje nós vamos começar a unidade 5 de língua portuguesa. Então, eu quero vocês todos juntos comigo agora, na página 28, tá? Na verdade, a página não está numerada, mas é a unidade 5, tem felino no jogo. Vamos lá? Então, o nome da unidade 5 tem felino no jogo. Você gosta de jogo de tabuleiro? Neste capítulo, vamos conhecer um jogo que foi inventado por um povo nativo do Brasil. Já ouviu falar do jogo da onça? Então, cuidado que ela pode pegar você. Então, nós vamos conhecer um novo jogo. Lá na introdução da unidade, diz que nós vamos aprender um jogo que nos foi ensinado por um povo nativo do Brasil. Olha a pista aqui. Que povo é esse? São os índios, os indígenas. Então, nós vamos conhecer um jogo típico dos índios. Na unidade passada, nós aprendemos um pouco sobre o povo africano. Agora, nós vamos aprender também sobre o povo indígena, que fez parte da formação do povo brasileiro. Então, vamos lá. Que lugar é esse que aparece na imagem? Temos aqui uma tribo indígena, né? Provavelmente estão numa tribo. Você reconhece os elementos que estão presentes nessa imagem? Quais? Então, vemos índios, né? Vemos que eles estão fazendo artesanato, tem crianças, tem adultos, idosos. O menino e o homem estão treinando arco e flecha. As mulheres estão fazendo artesanato. Tem aqui uma menina e um menino que estão separando frutinhas, né? Do que brincam as crianças que aparecem na imagem? Então, tem algumas crianças aqui. A menina, ela está carregando provavelmente um cesto de colheita que ela trouxe. Esses dois aqui estão correndo, a garota, né, e o menino. O outro menininho está treinando arco e flecha. E aqui no meio, no centro da imagem, tem uma menina e um menino. Não dá para a gente ter certeza se eles estão brincando ou se eles estão separando os frutinhos, né? Então, fica a nossa curiosidade para logo mais. Página 30, clique no texto. E-mail. Agora a gente vai trabalhar com um tipo de texto muito comum nos dias de hoje. É um recurso tecnológico muito utilizado, onde nós enviamos mensagens através de um endereço eletrônico. Antigamente, esse processo era feito por carta. Então, a gente escrevia uma carta num pedaço de papel, colocava dentro de um envelope, escrevia o endereço da pessoa para quem a gente queria enviar, comprava um selo no correio ou na papelaria, colava no envelope, colocava dentro da caixinha do correio e então a carta era enviada para aquele endereço da pessoa, do destinatário. Com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, esse recurso foi transformado num endereço eletrônico. É como se nós enviássemos as cartas através do computador, do celular, do tablet, né? No, no recurso tecnológico, chama-se e-mail, tá? E-mail, uma palavra em língua inglesa. Então vamos lá. 1. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Fink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados. Leia o e-mail a seguir, que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. D. Pedro Aventura. Então, quem escreve D. Pedro Aventura para quem? Para o professor Fink. Caro professor, aí vem o e-mail em si. Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem, desculpem.
Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o Senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nesta reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando a par de tudo via internet, combinado? Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Pessoal, antes da gente começar a fazer os exercícios, vale observar aqui que todo e-mail tem que ter um destinatário, então, para quem nós estamos enviando e quem está enviando. Então, aqui no caso, o D é quem está enviando, o Pedro Aventura. Para quem? Para o professor. Depois vem a mensagem, toda mensagem começa com você cumprimentando a pessoa. Então, aqui no caso, caro professor, poderia ser olá, professor, bom dia, professor, boa tarde, professor, mas sempre nós temos que começar uma mensagem colocando para quem ela é enviada. Então, vamos supor que vocês estivessem escrevendo uma mensagem para mim, vocês poderiam começar a mensagem: professora Heloísa, olá, professora, querida professora, cara professora, tá? E aí vem a mensagem e no final sempre uma despedida de quem está escrevendo. Então, um abraço do Pedro. Percebam que há palavras de gentileza sempre acompanhando, tá? Um abraço do Pedro poderia ser até logo, Pedro. Um beijo, Pedro, tá? Da onde esse e-mail foi tirado? Ele foi escrito por Maurício Lima e Antônio Barreto, O Jogo da Onça e Outras Brincadeiras Indígenas. Ele faz parte de um livro que foi publicado no ano de 2005 e está na página 9. Então, vamos juntos para a página 31 agora. 2, exercício 2, página 31. Deixa eu me colocar para cá. Pedro é jornalista e professor Fink é arqueólogo. Faça uma pesquisa e escreva as funções desempenhadas pelas pessoas que exercem essas profissões. Então, temos duas profissões aqui. Letra A, jornalista. O que faz um jornalista? Então, de um modo breve, resumido, adequado à idade de vocês, vocês vão responder o que faz um jornalista na sua profissão. E B, e um arqueólogo? O que faz um arqueólogo? Quem é arqueólogo trabalha com o quê? Então, vocês vão dar uma breve pesquisada e vão também escrever de uma forma simples o que faz um arqueólogo. São duas profissões diferentes. 3. Quem escreveu o e-mail? Quem foi que escreveu o e-mail? Ah, nós estamos no livro da Pro. Vamos então voltar para o livro de vocês, né? Que o meu tem respostas. Então, rapidamente, a gente volta aqui para a página 31. Vamos lá. Agora sim. Então, exercício 2. Quem escreveu o e-mail? Voltando lá no e-mail, quem foi que escreveu? Aqui eu quero saber quem escreveu, não para quem foi enviado. Prestem atenção. Exercício 4. Para quem ele escreveu? Então, agora sim, para quem esse e-mail foi escrito, enviado? 5. Qual é o assunto principal tratado no e-mail? A aprovação da expedição pelas tribos brasileiras, ou seja, a aprovação da viagem pelas tribos brasileiras, jogos e brincadeiras indígenas ou a profissão de Pedro Aventura. 6. Que locais a expedição percorrerá? Por que locais a expedição vai passar? Tudo isso a gente procura no e-mail para poder responder. 7. Qual é a finalidade de um e-mail? Para que serve um e-mail, né? E 8, a gente conversou lá no início, né? Sempre que a gente quer enviar uma mensagem. Então, essa é a finalidade de um e-mail, enviar uma mensagem
um comunicado, uma informação para alguém. 8. Leia novamente o e-mail e numere sua estrutura na ordem em que aparece. Então, lendo o e-mail, vocês terão que numerar a ordem em que essas 3 situações acontecem dentro do e-mail. Então, despedida e assinatura, vocativo, ou seja, para quem é a mensagem, e o texto. Então, o que aparece primeiro? Para quem é a mensagem, o texto ou a despedida e assinatura? Então, o primeiro vai ser o número 1. E em seguida, o número 2. O que vem no e-mail depois do número 1? E o número 3, tá? Então, vocês olham no e-mail, na ordem que as coisas se apresentam, né? As informações se apresentam e numeram no exercício 8. Muito bem. Então, essa aqui é a parte do e-mail. Está no roteiro que vocês terão que escrever um e-mail para mim, que está tudo explicadinho, qual é o e-mail da professora Heloísa, com uma mensagem curta que vocês quiserem, vocês podem pensar algum assunto e escreverem. Para mim, o que eu vou avaliar nesse e-mail? Se vocês souberam respeitar a ordem que tem que acontecer dentro de um e-mail. Então, para quem vai ser enviado, né? Se vocês colocaram no início da mensagem lembrando para quem é, então, para quem vocês estão escrevendo, tem que sempre começar com um cumprimento para a pessoa que vocês estão escrevendo. Então, ou bom dia, professora, boa tarde, cada um vai fazer o seu, né? Vai pensar. Depois temos a mensagem do e-mail e, por último, a assinatura. Então, não pode esquecer essas etapas, tá? E de escrever o endereço de e-mail de vocês e o meu endereço de e-mail, que é para quem vocês vão enviar. E o assunto do e-mail está escrito no roteiro qual deverá ser, tá? Essa atividade será avaliada, então todos devem fazer, tá? Qualquer dúvida é só falar com a professora. Página 32, palavras de cá para lá. Sílaba tônica. Então, agora, vamos partir aqui do nome da atividade. Sílaba, nós já sabemos que é quando uma consoante e uma vogal se juntam. Então, por exemplo, aqui na palavra palavras. Palavras. São 3 sílabas. O pá é uma sílaba, o lá é outra sílaba e o vras é a terceira sílaba. Tônica. Gente, tônica, a palavra tônica quer dizer forte. É que nem tomar um tônico para ficar forte. Às vezes os super-heróis, eles falam que vão tomar um tônico para ficar fortes, um tônico que dá força. Então, toda vez que vocês virem a palavra tônica ou tônico, significa forte. Sílaba tônica é a sílaba mais forte, a sílaba que a gente escuta com mais força dentro de uma palavra. Então vamos ver, exercício 1. Releia o trecho a seguir. Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Tem uma palavra em destaque aqui. Análises. A. Separe em sílabas a palavra destacada. A Pro já disse que tem um jeito que facilita a gente separar as sílabas, que é batendo palmas. Então, vamos lá. A, na, li, zes. Então, separem agora. A, na, li, zes. Aqui vocês, dentro do retângulo, vocês escrevem essa palavra separada, com tracinhos, com hífens. B. Quantas sílabas tem essa palavra? Coloquem com números. Quantas sílabas ela tem? Qual é a última sílaba? Qual foi a sílaba que ficou por último? Escrevam aqui. Então, olha. A, na, li, zes. Qual foi a que ficou por último? Essa vocês escrevem aqui. Qual é a penúltima sílaba? Então, quem vem antes da última? É a penúltima. Escrevam aqui. Qual é a antepenúltima sílaba? Então, quem vem antes da penúltima? Sempre é
último, antes do último vem o penúltimo e antes do penúltimo vem o antepenúltimo, tá? C. Pinte a sílaba que é pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força. Então, análises tem um acento. Qual é a sílaba que a gente lê com mais força dentro dessa palavra? Análises, né? Então, vocês vão pintar essa sílaba. É o na, análises, ela até tem um acento que torna ela mais forte. Ela, então, é a sílaba tônica, é a sílaba forte. Vocês devem pintar essa sílaba. 2. Circule nas palavras a seguir a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Revista, brinquedos, onça, índios, viagem, amanhã, deverá. Quando tem o acento, crianças, a gente ou o tio, sempre vai ser essa a sílaba mais forte, então fica um pouco mais fácil. Se a palavra é acentuada ou tem o tio, o uso do tio, sempre a sílaba que estiver acentuada ou que receber o tio é a mais forte. E quando a palavra não é acentuada, nem tem o recurso do tio, como no caso da palavra revista. Revista. Qual é a sílaba que eu falo com mais força? Revista. Então, vocês têm que perceber qual é aquela que a gente pronuncia com mais força ou a que mais se destaca dentro da sílaba. Deixa eu só colocar para ficar junto com vocês aqui. Brinquedos, onça, viagem. Então, eu dei uma ajudinha aqui, tá? As outras eu não vou ajudar, porque eu já disse que quando estiver acentuado ou receber o tio, a sílaba que estiver com um acento ou com o tio é a sílaba tônica. A sílaba pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força, recebe o nome de sílaba tônica. Dependendo da posição que essa sílaba ocupa, as palavras podem ser classificadas em: quando a sílaba mais forte for a última, ela recebe o nome de oxítona. Quando a sílaba mais forte é a penúltima, ela recebe o nome de paroxítonas. E quando a sílaba mais forte ou a sílaba tônica for a antepenúltima, receberá o nome de proparoxítonas, tá? Por enquanto, é isso. Vocês só precisam perceber qual é a sílaba tônica de cada palavra, a sílaba mais forte, tá bom? Então, na nossa aula online, nos encontraremos para corrigirmos juntos e esclarecer possíveis dúvidas, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Então, por hoje, eu deixo um toque, um beijinho e uma dancinha. Crianças, até nosso encontro online. Beijo, fiquem com Deus.